Olá galera do Tô Contigo, estamos aqui com também uma galera jovem que veio discutir temas importantes para a cidade. Beleza galera? Era isso? Olá galera do Tô Contigo, mais uma vez estamos aqui num bate-papo e hoje o tema é sobre juventude e com certeza, não por menos, estamos aqui com a galera jovem para discutir as demandas importantes desse segmento tão importante da nossa cidade. Lembrando que nestas eleições temos o maior número, talvez um número bastante expressivo, de jovens que vão votar em candidatos para vereador e também para prefeito e prefeita. Neste sentido, nada mais justo e que também discutir um tema relevante com esse número de eleitores que passa de 100 mil jovens entre 16 a 29 anos, que estão com força, energia, garra, vontade de discutir o presente e também o futuro da nossa cidade. Estamos aqui com Noai, Valquíria, Henrique e Ana Catarina, que querem fazer conosco um bom debate sobre a política do município e sobre as demandas de juventude. Pegando o Wi-Fi. E cabe lembrar que juventude não é algo homogêneo, uma coisa só. Nós temos as várias tribos de juventude, que se dividem entre segmentos culturais, estudantis, se dividem também em classes sociais. Portanto, temos várias demandas para o segmento de juventude. Eu que já fui secretário de juventude do Partido dos Trabalhadores, eu que também já fui da UCE, União Catarinense dos Estudantes, eu que também já fui o jovem no movimento sindical aqui em Florianópolis e da Direção Nacional da Central Única dos Trabalhadores, temos vários debates já acumulados. Mas como a geração passa, eu sei que aqui essa galera tem várias demandas que podem discutir com vocês. Dentre o debate de concepção de juventude e também dentro do debate sobre o que é preciso fazer em Florianópolis para que a juventude seja ouvida. Porque entre gerações também há preconceitos. E se nós não tivermos a capacidade de ouvir a juventude, que tem um perfil eleitoral muito grande na nossa cidade, talvez a cidade ela não esteja voltada com a sensibilidade necessária para construir, de fato, políticas públicas que almejam todas as camadas e todos os segmentos. Então eu vou passar a palavra primeiro para a galera aqui, quem quiser falar em primeiro lugar, uma pergunta que eu acho que é muito importante. O que vocês pensam sobre política em primeiro lugar? O que vocês acham da política e o que vocês acham, inclusive, da política eleitoral nesse momento? Enquanto jovens que querem transformar a cidade e transformar o país em que vivem. Pode ser? Pode ser. O que vocês acham? Posso começar então? Pode. Bom, eu acho que hoje a gente, como jovem, tem que ver a política de uma maneira muito idealista, né? Tentando pensar mesmo no que a gente vai ter dentro da política para representar os nossos pensamentos. E é por isso que a gente está aqui para poder debater exatamente o que a gente está precisando para o nosso município, para conseguir construir uma política diferente com o protagonismo da juventude, que hoje infelizmente não é bem representada aqui em Florianópolis, e é por isso que nós estamos aqui para discutir. Bem, eu vou então dar continuidade pegando esse gancho. Primeiro dizer, fora Temer, porque eu acho que não existe a possibilidade de a gente fazer um diálogo de juventude se a gente não pedir a saída desse presidente que está atacando diretamente a juventude, cortando recursos das universidades, cortando recursos dos institutos federais, com a ideia de realmente privatizar esses ambientes de estudo e de luta estudantil. Além da criminalização do movimento estudantil dentro desse governo. Os ataques à União Nacional dos Estudantes, o ataque à UBS, o ataque às outras entidades estudantis como a FENET, o IFSC. Mas então, eu vejo a política hoje, como foi ontem e como será amanhã, um instrumento de transformação social, um instrumento que a gente pode usar como juventude e também como cidadão, como munícipe de Florianópolis,
para a gente poder fazer uma transformação nessa cidade que a gente tanto ama. E é por isso que a gente realmente está aqui, para debater o que é melhor para Florianópolis. E a gente tem que idealizar isso realmente. Idealizar uma Florianópolis mais justa, mais igual, com mais inclusão social, com mais respeito aos negros, aos pobres, aos povos indígenas que aqui habitam. E é por isso que a gente está aqui realmente dizendo, fora Temer, e vamos fazer uma política de juventude nessa cidade. A questão também é bastante interessante, esse ponto que o Henrique colocou, porque hoje ainda a política é muito velha. A gente tem muitos representantes aí que são uma geração mais antiga, já passada, que não tem nem interesse em olhar por nós, em representar a juventude, né? Um grupo de políticos extremamente patriarcais, uma sociedade machista, uma sociedade cheia de discriminação, e isso não pode continuar assim. A verdade é que, inclusive, como o Noé colocou muito bem, o governo Temer está aí para acabar com toda essa luta que a gente está fazendo, com toda essa representatividade que a gente está buscando na política, e é um absurdo, né? É isso. Eu acho que nesses últimos anos que a gente, principalmente acho que desde que a Dilma entrou, assim, que a gente teve uma representatividade da mulher no poder, com a entrada do Temer a gente teve um regresso, né? Tipo, colocou a mulher de novo no papel de que ela não serve para liderar uma nação, que ela tem que na real, tipo, tiraram ela por motivos que ninguém sabe o motivo, né? Assim, tiraram ela, mas não tem um motivo certo. E eu acho que, assim, eu principalmente como mulher feminista, eu vejo que a mulher ainda é pouco ouvida, assim, na política. Ainda tem um número muito pequeno de mulheres sendo representadas na política. É absurdo o quanto o homem acha que sabe o que é melhor para a mulher, quando na realidade não é assim que funciona. Então acho que falta a juventude, falta a mulher estar inserida mais na política e, nossa, a gente, tipo, tirar o Temer o mais rápido possível para fazer o negócio andar, não regredir, porque para trás é sempre pior. Na questão municipal, assim, até saindo um pouco desse âmbito nacional, a questão municipal a gente tem aí dentro da própria Câmara dos Vereadores, né? Talvez eu não tenha muito conhecimento desses dados, mas talvez 100% de representação masculina. Isso é, como eu falei, é um absurdo também, porque, cara, 51%, 50% da população brasileira é feminina. Mulher, tem negras, tem, sabe, pessoas realmente passando por uma situação que deveria ser ouvida, que deveria ser representada. E lá em cima a gente tem o quê? Tem homem de 50 anos pra cima, branco, né? Que não tem o menor contato com a comunidade LGBT, por exemplo, né? E isso tem que acabar, a gente tem que mudar isso. A gente tem que entrar com força, principalmente a partir dessa questão de entrar um novo, porque tá tudo muito velho ainda. Tá tudo muito engessado, sabe? E depois dessa questão da conjuntura nacional, agora que a gente vive, do golpe, da retirada da Dilma como representação feminina, que como atingiu a nossa sociedade masculina, sabe? Como isso agrediu o homem como o pai da família brasileira, né? E a gente tiraram a nossa representação feminina. Então, quando falam pra mim, meu pai fala muito isso, sabe? Eu não tô aqui na manifestação pra defender a Dilma, porque a Dilma já caiu. Concordo, a Dilma caiu. Agora a gente tem que colocar outras pessoas. Mas eu ainda vou pras manifestações representando a Dilma, defendendo a Dilma, porque ela, pra mim, ela representa o que a mulher brasileira vive, o que a mulher brasileira ainda sofre, de violência do machismo, da sociedade patriarcal, que quer ditar o que a mulher pode e o que a mulher não pode fazer. Sair na capa da Veja como uma pessoa hormonal, como uma pessoa emotiva que quebrou o Planalto. Isso não tem cabimento, sabe? E na questão de Florianópolis, simplesmente não tem representação feminina. Não tem representação de juventude. E eu acho que isso tem que mudar. Eu acho que essa é a minha visão política agora. Eu tenho uma esperança muito grande de que isso mude. Acho que todos nós, né, temos muita esperança de que isso mude a partir de agora, mas tá difícil, sabe? Porque não tem como dar crédito para uma Câmara dos Vereadores que só tem homem, velho, né?
A gente não tem proteção nenhuma. Outra coisa muito importante aqui de Santa Catarina, que eu acho que se faz mais... Uma coisa muito importante aqui de Santa Catarina, que eu acho que se faz muito mais presente aqui do que em alguns outros estados, é a questão da oligarquia, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem sempre o mesmo, do mesmo, da mesma política, com as mesmas pessoas, com o mesmo sobrenome, com a mesma família, é sempre a mesma coisa. É o Amin, que ora era vice, deputado estadual, agora é candidato a prefeito. Mesma família, mesmo estilo. É o Espiridião Amin, lá em Brasília, que não tem moral nenhuma, mas votou a favor do impeachment da presidenta. É a família dos Berger, que ora não está com sobrenome, mas tem a representação do Jean Loureiro, tentando ganhar aí a prefeitura, com a mesma política do Dário, que é aquela política investigada por desvio de 4 milhões numa festa de Natal. É a mesma política, são as mesmas pessoas tentando ocupar os mesmos espaços que elas já ocupam. E é por isso que nós, quanto juventude, quanto mulheres, quanto comunidade LGBT, temos que assumir esse papel, de assumir esses lugares, também ganhar protagonismo dentro de Florianópolis. A gente tem que acabar com essa história de oligarquia, oligarquia, oligarquia. É que isso, na verdade, é que representa a população conservadora que nós temos no Estado, né? E para isso nós temos que lutar para mudar, para poder botar uma pessoa que pense como a gente lá dentro. É importante citar também que no Brasil nós vivemos o pico da juventude, e é importante as pessoas perceberem as mudanças que estão ocorrendo no plano nacional, de debate sobre paradigmas, sobre avanços, bem dito pela Ana Catarina. Tivemos uma mulher presidente que talvez pelo machismo também criou uma antipatia em relação à postura de ser mulher presidente, e de repente nós retrocedemos no aspecto político brasileiro quando nós temos um presidente como Temer com ideias conservadoras, um ministério totalmente, de fato, fisiológico e patriarcal, corrupto, como foi colocado pela própria investigação da Lava Jato, 7 ministros envolvidos. Então, se era o tema da corrupção, me parece que não foi trabalhado quando assumiu de forma interina um governo golpista como o Temer. Mas é importante citar que no Brasil, a exemplo da década de 40, quando apenas 10% da população era jovem, nós tivemos em 2010 o maior número de jovens do país, alcançando patamares de quase 50% do povo brasileiro de juventude entre 15 a 29 anos. E é importante também citar, quando entra um governo mais sensível, que quebra esse paradigma que só poderia governar o país pessoas advindas da elite brasileira, um governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que nos seus primeiros anos de governo cria a Secretaria Nacional de Juventude. E a partir da Secretaria Nacional de Juventude, sabendo que em 2010 teria esse pico de maior número de jovens, políticas se avançaram para todas as classes que eram sociais, que eram da juventude, inclusive todas as preferências da juventude colocadas, ou as orientações da juventude colocadas. Muitas políticas foram desenvolvidas, a partir do Pronatec, do ProUni, do ProJovem, do aumento das escolas técnicas. Nós aumentamos 200% de escola técnica que nós tínhamos desde o período da iniciação da República Brasileira, prevendo que neste momento, um Brasil que tinha uma janela de oportunidade, que era esse tamanho enorme de jovens colocados no país, aptos inclusive não só para o mercado de trabalho, mas aptos também para a vida e a carreira política no Brasil. E quando nós temos um golpe muito bem colocado por vocês aqui, me parece que nós retrocedemos. Acaba-se com a política desenvolvida num governo que pensava o futuro e o presente do Brasil, com o número de jovens, com todas as políticas que eu citei neste momento aqui, mas mais do que isso, acaba com uma esperança também da juventude ser colocada como protagonista. E quando nós olhamos para Florianópolis, e é uma pergunta que eu quero perguntar para vocês também, Florianópolis não me parece que está colocada, mesmo com um número tão expressivo de jovens eleitores, está colocada como uma cidade que é dita como a Ilha da Magia, mas voltada para interesses dessa população que é tamanha, esse segmento que é enorme e que muitas vezes tem uma demanda reprimida. Vamos lá. Particularmente nas eleições e entre as eleições, nós estamos visitando várias comunidades, principalmente dos morros de Florianópolis. O Morro do Maciço da Cruz, por exemplo, uma comunidade do Morro do Maciço da Cruz, o único equipamento da prefeitura lá
durante 30 anos, foi uma creche, sabendo que lá tem adolescentes e jovens que às vezes precisam de um espaço para poder exercer não só a questão física, mas também a questão psicológica, a questão do trato com as coisas da cidade, cultural e tudo mais. Talvez se nós tivéssemos um espaço, não para embelezar, como é dito, mas tivesse um espaço para que a juventude de todas as classes sociais, de todas as suas referências colocadas, as tribos da juventude, seja o skatista, seja o estudante organizado no movimento estudantil, seja o jovem da periferia, se tivesse um espaço como um fórum anual da juventude, que transformasse inclusive num orçamento participativo, em que a juventude tirasse as suas prioridades, seja por bairros, ou seja, por vontade expressiva da maioria dos jovens, o que poderia ser feito em Florianópolis, não seria algo interessante? Isso eu pergunto para vocês, para ser ouvido enquanto jovem, porque até hoje isso nunca foi feito na nossa cidade. Talvez se nós conseguíssemos fazer com que a juventude expressasse a vontade que tem de usufruir dos equipamentos não só da prefeitura, mas dos espaços públicos que existem de Florianópolis para suas intenções de se transformar em um ser participativo, um ser protagonista e também um ser político da nossa cidade. O que vocês acham? Eu acho que o que tu colocasse é muito interessante, Cadu, e é um ponto muito bom para ser debatido. Porque se tu vai à Jurerê Internacional hoje, tem praça, tem campo de futebol, tem até quadra de vôlei, da prefeitura para os moradores de Jurerê. Se tu vai nos ingleses, a mesma coisa. O Parque de Coqueiros é um exemplo vivo disso, e a juventude usa. Contudo, a juventude periférica não tem acesso a esses meios de prática de esporte, de uso da cidade, do bem público. E é por isso que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, uma pressão da Câmara para a Prefeitura, para que haja também uma inserção das práticas esportivas, do espaço de lazer dentro das comunidades. Porque a gente não pode ficar na ideia de que política para a juventude, o que é de alguns candidatos, se tu pega o plano de governo, por exemplo, da candidata do PP, a Ângela Min, o plano de governo dela para a prefeitura, para a juventude, seria instalar o Wi-Fi nos pontos da cidade e nos pontos de ônibus botar carregador. Isso é muito bacana, realmente, é muito bom. Só que a gente precisa disso? Precisa. Mas é isso que a gente mais precisa? Não, para mim a gente mais precisa é que tenha Wi-Fi sim, lá na comunidade para quem não pode pagar. Que tenha ponto de ônibus sim, em cima do morro, porque o ônibus não sobe até hoje nos morros de Florianópolis. É essa política de juventude que tem que pensar. Porque graças ao governo Lula e Dilma, hoje o negro, hoje o pobre está na universidade. Só que ele não tem um transporte coletivo que leve ele até a porta de casa, como a classe média e a elite tem de Florianópolis. A gente vive uma realidade, na verdade, em Florianópolis, que a periferia é muito escondida, né? O próprio governo em Florianópolis esconde muito a periferia, deixa eles extremamente separados do resto da população, né? Isso dificulta demais, inclusive, a própria inserção dessas políticas para a juventude dentro da comunidade. Eu não falo como uma representante aqui da comunidade, porque eu sou classe média, assim, só que eu, como uma pessoa que morou muito tempo numa comunidade do Saco dos Limões, da Caíra do Saco dos Limões, eu posso dizer que é muito difícil para a juventude periférica de Florianópolis ter acesso a todas essas ferramentas que as pessoas têm no centro, em bairros maiores, por exemplo, como pontuou ali de Jurerê Internacional, dos ingleses. No meu bairro, por exemplo, no Saco dos Limões, não tinha uma creche. As pessoas tinham que pegar os seus filhos e levar em outros bairros, também com a falta do transporte público, a falta da mobilidade aqui terrível, né? Então, quando colocaram uma quadra poliesportiva, que não tinha nem cesta para jogar um basquete, não tinha bola, não tinha nada, mas colocaram uma quadra no meu bairro. A quantidade de criança, de jovem, de adolescente que ia usar aquilo era um absurdo, era enorme. Sempre tinha gente lá. E as pessoas, elas deveriam olhar aquilo ali e ver, pô, é um exemplo que as pessoas usam. Os jovens vão usar aquela ferramenta, os jovens vão ir atrás daquilo. E no fim não tem investimento, sabe? Eu concordo contigo a questão do Wi-Fi, inclusive, porque também acho muito bonito tu pegar e colocar um ponto de Wi-Fi no meio da praça, ali na Praça 15, por exemplo. Só que quem vai usar aquilo? Somos nós, somos os jovens, a classe média, que vive no centro, que tem... Faz cursinho. que fazemos as nossas atividades no centro de Florianópolis, nos grandes bairros, mas em cima, na periferia, às vezes até quem tem um smartphone para usar lá em cima, entendeu? Cadê a
a capacidade daquela pessoa a possibilidade daquela pessoa de comprar um aparelho que vai suportar até aquela ferramenta, entende? É uma coisa que parece que não se pensa aqui, sabe? Eu já penso no que se refere ali ao Fórum Manual da Juventude, que é de extrema importância, porque eu não vejo possibilidade de fazer política sem ouvir a massa que tu queres representar, entende? Então, se a gente está pensando em falar com a juventude, né, em representar a juventude, é muito importante a gente estar, né, fazendo esse debate aqui, mas tem que ouvir realmente lá no ponto, né, onde a pessoa realmente está carente desse investimento, né? Então, por isso que eu penso que esse fórum da juventude não deveria acontecer primeiro em um lugar só, deveria ser uma coisa meio que, sabe, acontecesse em vários pontos para tu ouvir todo mundo, para que possa dali sair algum projeto social que realmente tenha, né, que seja vantajoso para a pessoa, né, que talvez descubra alguma capacidade que não sabe que tem e desenvolva, como na parte cultural mesmo, para poder, dali para frente, tirar um tempo para se dedicar àquilo ali e poder, né, se engrandecer daquele material que está sendo oferecido, não é material não, né, da oportunidade sendo oferecida de encaminhar as propostas no Fórum da Juventude. Eu tenho certeza, se esse fórum for implementado, os jovens vão participar, porque o jovem tem muita necessidade de ser ouvido e a gente busca isso de ser ouvido, a gente não está sendo. E acho que não só de escutar em todas as nossas reclamações, os nossos pontos, mas colocar em prática, inclusive de colocar em centros poliesportivos em comunidades, que é uma coisa que, cara, tem uma quadra, é exatamente isso, não precisa ter bola, tem uma quadra, o pessoal vai. Eu acho que o mais importante do que o Wi-Fi, de ter tomada nos pontos, é colocar essa inclusão, de colocar um centro poliesportivo, de colocar creches, de colocar escolas mais perto dessas comunidades, porque tem comunidades que tem que ter um grande tempo de deslocamento para chegar ainda por cima numa escola perto. Isso quando não tem vaga, tem que ir numa escola mais longe. Então eu acho que tem pontos que são mais importantes do que o Wi-Fi, que a gente quer sair desse paradigma de geração da internet, que é uma geração que quer ser ouvida. Então a gente tem que tirar essa ideia do Wi-Fi primeiro, colocar pontos que são não só nossos de classe média, mas das pessoas mais pobres, que é mais importante ainda, que eu acho que é o número maior de pessoas, inclusive. E eu vejo eu estudo no colégio estadual, no terceiro ano do ensino médio, tem tanta gente na minha sala de aula que tem um potencial de ser líder, de estar ali, de ser representante da comunidade, só que não tem um espaço para isso. E eu acho que a partir do momento que tiver um espaço para isso, a pessoa vai se encontrar e a cidade, inclusive, vai crescer com isso. A própria comunidade vai crescer com isso. Então eu acho interessante fazer isso. Eu queria fazer mais uma colocação, que na realidade é uma proposta, né? A gente tem hoje uma lei, que ela é federal, que diz que todos os colégios públicos têm que ter um grêmio estudantil. E esse grêmio tem que ter uma sala dentro da instituição de ensino. Uma sala que seja pequena. Nos institutos federais são containers. Um container por campus, cada campus tem seu grêmio estudantil ali. Em Florianópolis, menos de 10% das escolas municipais e das escolas estaduais têm o seu grêmio estudantil, que é a representação dos estudantes, que é uma representação dos jovens. Então, como vereador na Câmara de Vereadores, a gente pode ter, o mandato popular do CADU pode ter essa possibilidade de entrar na escola e de falar e de propor esse grêmio estudantil, de defender a criação e a implementação do grêmio estudantil em todos os colégios aqui de Florianópolis. Porque a partir daí, como tu falou, como o Henrique colocou, a gente pode ter sim um jovem participando. E através dos grêmios também chamar eles para esse encontro da juventude, para essa chamada popular aí da juventude. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a participação do movimento estudantil com os estudantes também é muito importante para a questão da juventude na cidade. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, que para mim é um tema muito importante. Nós temos uma democracia muito jovem ainda no Brasil. Todos os momentos democráticos, o Brasil foi atingido na sequência por um golpe. Talvez pelo fato que a democracia, ela constrói essa ligação, esse elo com a população, na hora não só de eleger, mas do debate, na conversa, na disputa eleitoral também.
Mas, como nós temos uma recente democracia e recentemente, novamente, fomos atingidos por um golpe, né? A entrada do Temer de maneira interina foi um golpe, e dificulta nós fazermos o amadurecimento da democracia no Brasil. Vejamos, se nós temos esse grande número de jovens em Florianópolis, que podem, inclusive, aprender com a democracia, fazer o diálogo, fazer o debate, nós, enquanto candidatura a vereador e, obviamente, sendo vereador em Florianópolis, a nossa defesa é que a gente constitua, de fato, esse fórum para, inclusive, o amadurecimento da democracia, para que as pessoas possam se empoderar do projeto político da cidade, da política da cidade, e transformar políticas públicas referenciadas em quem participa delas. Qual é a experiência que nós queríamos montar aqui em Florianópolis, que já foi, inclusive, palco de discussão em várias cidades que implementaram o orçamento participativo da juventude, os fóruns da juventude, como Porto Alegre, por exemplo, como Belém do Pará, por exemplo. Nós queríamos aqui em Florianópolis construir esse fórum que dialogasse com todos os bairros, fizéssemos fóruns de bairros que tirassem delegados para o fórum municipal, e esse fórum municipal definisse como critério um novo Conselho Municipal de Juventude. Não aqueles jovens apenas ligados aos partidos que muitas vezes têm os seus vícios de liderança, mas um jovem de todas as camadas e classes sociais, inclusive de todos os segmentos culturais da cidade. Ele sim como protagonista, e não com aquela coisa muito viciada às vezes, que são os jovens já organizados em algum partido ou coisa parecida. Então a ideia é que constituísse esse fórum decidisse sobre o Conselho Municipal, definisse a representação desse Conselho Municipal de Juventude, e esse Conselho Municipal de Juventude, junto com a criação de uma coordenadoria de juventude em Florianópolis, quando tirasse as prioridades, levasse para o Conselho, e o Conselho definisse junto a essa coordenadoria, de fato, as políticas prioritárias para cada bairro ou para cada segmento da população referenciada na juventude aqui na nossa cidade. Essa é uma ideia que nós temos para levar para a Câmara de Vereadores e fazer esse debate político, inclusive envolvendo toda a comunidade, para defender um projeto de lei que conseguisse instituir, de fato, o debate democrático na sociedade, principalmente com os jovens, para que a nossa democracia, já desde a juventude, fosse trabalhada de maneira muito mais democrática e participativa. Eu queria saber se isso seria um tema importante para nós construirmos com a juventude na Câmara de Vereadores, quando nós estivermos lá para fazer a defesa desse segmento tão importante que é a juventude. Olha, eu sou uma grande apoiadora dessa questão dos fóruns, de tu ouvir em primeira mão tudo que aquela população tem para dizer, até porque na própria questão da comunidade, que é onde tu vê a maior necessidade de ferramentas básicas de sobrevivência, né? Tu tem muita juventude puxando isso, porque às vezes o próprio mais velho, né? Não sei bem como me referir a essa população, mas os mais velhos, a geração anterior, ela já meio que às vezes acaba se acomodando um pouco dentro daquela realidade, que vê assim, tá, ok, é daquele jeito, beleza, eu quero que mude, mas o que eu vou fazer? A juventude entra, percebe o que pode ser modificado, ela já vem com aquele desejo de, olha só, eu sei que tá errado, vamos lá, vamos fazer, e entrar com um fórum, entrar com uma maneira de tu escutar, de tu ver exatamente aquilo que está sendo necessitado naquela comunidade, é uma ideia, eu acho, fantástica, sabe? Porque eu acho que a juventude vai entrar com muita força nessa questão. Porque a quantidade o potencial que a juventude tem nessas comunidades, que falta ser explorado, né, é enorme. O fórum elegendo o conselho e o conselho junto à coordenadoria de juventude seria algo muito mais democrático do que nós temos hoje, que me parece que não tem envolvimento nenhum com a cidade, qualquer hierarquia estabelecida pelos governos municipais que vieram até então. Isso é tranquilo? Dá para a gente fazer essa defesa? Acho que isso tem que estar, inclusive, no teu plano de governo, nas suas propostas. E eu queria, então, colocar só mais uma questão que tu falou da democracia, né? A gente tem realmente essa questão do golpe instaurado já, e a gente vê muito que quem está na rua fazendo a defesa é sim quem sempre esteve, né? Os democratas da CUT, das centrais sindicais, do Partido dos Trabalhadores e dos demais partidos de esquerda, mas tu vê agora um crescimento muito grande dos jovens, né? As universidades vêm em peso para o ato. Aquele ato na Beira-Mar ali foi o exemplo vivo, 90% era jovem. Só que isso a gente vê não só aqui, a gente vê na questão na última eleição de 2014,
As universidades majoritariamente elegeram a presidenta Dilma, porque tem a pauta progressista, tem a pauta de querer uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, mais jovem, mais plural, né? E isso é muito importante da gente ver. E essa participação dos jovens, tanto na universidade quanto na comunidade, num fórum, é essencial para o Florianópolis. É essencial porque tu sabe que tu tens uma universidade mobilizada, porque a gente vê isso na rua, tu tem uma universidade progressista, porque a Dilma faz 70% lá, enquanto faz 10% nas outras urnas, e tu tens a necessidade desse fórum. E é por isso que eu acho que isso tem que estar no teu plano de governo, tem que ser levado à Câmara e tem que ser feito na Câmara. De forma organizada também, né? E deixa eu agora fazer uma pergunta que para mim é muito importante. Recentemente, de fato, nós tivemos milhares de jovens nas ruas de Florianópolis exigindo o restabelecimento da democracia no nosso país. Teve dia que teve mais de 30 mil jovens, não só jovens, pessoas de todas as idades, mas era expressivo o número de jovens que estiveram nas ruas defendendo a nossa democracia, a volta, inclusive, da democracia com a Dilma no governo e pela retirada de Temer, que é um golpista hoje no Brasil. A pergunta que eu faço, que eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso, é que nós temos, de fato, uma mídia brasileira que, junto às grandes corporações, tratam o jovem como um cliente em potencial. Tanto que todos os comerciais, me parece que é para tentar garantir que desde cedo o jovem tenha preferência a um produto, a um padrão inclusive de posicionamento na sociedade, seja ele de vestimentas, seja um padrão inclusive cultural. A ideia inclusive é de tentar vender desde cedo uma grande camada de brasileiros e brasileiras, e me parece que isso também é um perfil internacional, e transformar o jovem em apenas cliente. Quando nós vemos de maneira surpreendente esse número de jovens de várias tribos, de várias camadas sociais, indo para as ruas defender não só a volta da democracia, mas quebrando inclusive com esse padrão estabelecido nos últimos anos, fazendo com que a juventude tivesse uma voz só, ou fosse apenas um cliente, ou que a juventude brasileira fosse aquela juventude que foi para as ruas de camisa verde e amarelo da CBF, bem questionável inclusive a CBF, mas para dizer que é aquela única juventude. Quando aparece uma juventude contrária a esse tipo de padrão, contrária a esse tipo de pensamento, contrária inclusive a essa quebra da democracia, a mídia no dia seguinte me parece que transforma esse jovem num vândalo, me transforma esse jovem numa pessoa não grata para a sociedade, e transformando inclusive esse jovem naquilo que seria o negativo para uma manifestação que foi democrática, foi plural e teve de fato consequências importantes para a democracia brasileira. E quero dizer para vocês, que eu vi vocês no ato, que vocês vão estar no livro didático desse Brasil, porque vocês foram referenciais na luta pelo restabelecimento da democracia. Se hoje nós não conseguimos ter uma informação e conhecimento daquilo que está acontecendo no Brasil, seja pela desinformação, e dá para dizer que a desinformação dos meios de comunicação da grande mídia brasileira, nós temos em vocês a esperança para que no futuro bem próximo nós restabelecemos essa quebra de padrão e restabelecemos a democracia no Brasil, com todas as pessoas sendo ouvidas de maneira justa, minimamente. A pergunta que eu faço é o seguinte: como vocês veem o papel da mídia nesse último período? E como vocês veem o papel da mídia relacionada com a juventude brasileira nesse aspecto também cultural brasileiro? Eu vejo a mídia como a grande apoiadora do golpe. A mídia seletiva, a mídia golpista, que foi o que oportunizou que isso acontecesse, porque a gente vai lá, liga a televisão, muitas vezes está vendo lá, falando mal do governo Dilma, e agora não as questões que tinham de ruim anteriormente com a presidenta no poder agora sumiram, não existe mais crise, a corrupção acabou, não sei o que, e a gente tem essa tese do golpe escondida pela mídia, né? Tanto que o mentor do golpe aqui no país, que foi o Eduardo Cunha, ontem foi cassado por uma maioria absurda no plenário da Câmara, e ele foi, eu acho que está chegando a vez dos golpistas caírem, tá? Eu não vejo a hora de sair o Cunha, agora vai sair o Temer, e eu acho que com a conscientização da população, logo essa mídia seletiva aí acaba também, eles vão ficar sem a audiência deles, porque o povo vai ter que acordar
que uma hora, né, vai ter que perceber que eles estão sendo induzidos a pensar como a mídia quer. Para mim, hoje, a mídia ela ainda é a maior forma de condução da massa. Mesmo com as mídias sociais crescendo, a mídia tradicional ela ainda é muito influente, principalmente entre os jovens, né? Então, a mídia, obviamente, qualquer novela que você for pegar, ela está querendo construir um molde como ela quer que o jovem se porte na sociedade. Isso é óbvio, isso está escancarado. E para mim também, a mídia é mais que golpista. Eles que construíram aquele negócio de vamos pra rua com a camiseta da CBF, que é um dos órgãos, né, mais corruptos, talvez, podemos dizer assim, do Brasil. E vamos pra rua com a camiseta verde e amarelo, mostrar que a gente é patriota, mostrar que se a gente tirar a Dilma, a gente consegue tirar todo mundo. Só que, para eles, quando saiu o que interessava, eles desviaram do foco. Até uma coisa que eu achei, assim, não é muito do tema, mas nas Olimpíadas eles fizeram toda aquela propaganda. Nas Paralimpíadas não está tendo tanta visão. É um negócio que não está sendo inclusivo. Se a gente quer uma sociedade que seja inclusiva, a gente precisa que a mídia também seja inclusiva. E é mais do que óbvio que ela não é inclusiva. E é exatamente isso. É a mídia seletiva que está olhando para o jovem que é branco, de preferência seja elite, seja cisgênero e seja heterossexual. Porque o de resto não serve, eles não querem, entendeu? Não é preferência para eles. Então, para mim, a mídia ela ainda é a grande condutora da massa, mas daqui a alguns anos talvez ela não seja mais. Com a sensação das mídias sociais e com a conscientização da juventude. Ela talvez mude um pouco a cara, mas ela ainda é a grande... É interessante falar dessa questão da realocação da massa, né, daquelas manifestações que a gente teve com as camisetas da CBF e tal, porque a mídia foi para cima com aquela conduta, com aquela ideia de que nós somos patriotas e tudo, e aí de repente eu acho que eles meio que talvez não prevessem, ou prevessem e já tivessem uma espécie de estratégia para isso, não sei, mas a nossa juventude, a nossa representação foi para a rua contra toda essa história que a mídia criou anteriormente, e eles criminalizaram a gente, entendeu? Existia um apoio gigantesco daquelas pessoas que foram pra rua antes, representando o branco, representando o cisgênero, heterossexual, não sei o que, toda essa questão de quem deveria ser o padrãozinho da população, e a gente foi lá e quebrou a cara deles, e eles não mostram isso, é evidente, né? Então eles mostram que uma polícia militar despreparada, tomando ordens do Estado que quer criminalizar a gente, mostrando a gente como vândalo para toda essa população de classe média de Florianópolis e de várias cidades do Brasil verem, apoiarem e saírem na mídia falando que a polícia tem que bater mesmo, porque é tudo vagabundo, porque devia estar estudando não sei o quê. A gente está estudando e é por isso que a gente está na rua. Porque a gente está estudando, porque a gente está trabalhando, porque a gente está lendo, porque a gente está escutando a nossa representação com crédito lá em cima, passando pra gente uma mensagem que é o quê? Isso tá errado. Tá dando ruim aqui, galera. Vamos mudar, sabe? E a mídia vai lá e criminaliza. Então, pra mim, a mídia tem que mudar completamente. Pra mim, tem que vir alguém aí e colocar umas leis de regulamentação, isso aí que tá errado. Não tá funcionando. Eu acho que a mídia, ela é tão oligárquica quanto os políticos aqui de Santa Catarina. E é pela mídia ser oligárquica nacionalmente que a gente tem os mesmos grupos que votam pelo impeachment, são os grupos donos da mídia. Hoje os donos de todas as filiadas da Rede Globo são de algum partido político e majoritariamente golpistas. Vale dizer que a mídia é corrupta, né? E vale dizer que a mídia é corrupta, sonegadora, não tem moral para vir falar da gente, né? Principalmente quando vem Cacau Menezes dizer que na sua coluna, uma matéria ridícula, dizendo que a gente tacava tinta na cabeça do policial para depois tacar pedra, sendo que ninguém levou tinta, ninguém levou pedra, mas em compensação porrada, cacetete e bomba a gente levou, né?
Então tá aí uma diferença, né? O Cacau Menezes e a RBS têm que parar de sonegar os seus impostos e começar a fazer uma matéria mais verdadeira, né? Uma mídia mais humana, né? Porque o que eles fazem é uma maquiagem total de tudo e de todos. É uma manipulação. Antes de despedir, porque é importante que as pessoas saibam o que aconteceu nas manifestações, porque nós estivemos lá e percebemos de fato que a incitação partiu da polícia despreparada naquele momento, ou talvez com ordens inclusive, para repreender a manifestação que estava contra o golpe instituído no Brasil, que colocou Temer na presidência da República. É perceptível de todos que isso aconteceu naquele dia? Todos que estavam lá? Então é só para dar o recado à grande mídia também catarinense, que enquanto tiver verdades e as pessoas participarem das manifestações e enxergarem que o que houve não foi aquilo que foi retratado nos jornais de vocês, nós estaremos aqui para fazer o bom debate, a boa política e falar para toda a população que muitas vezes, e muitas vezes mesmo, a mídia manipula. E para finalizar, galera, porque nós temos que nos despedir também, para finalizar, eu queria agradecer a todos e todas que estiveram aqui, mas também pedir o voto, não só para a nossa candidatura a vereador, que é a do 13123, mas também para a mulher que pode transformar Florianópolis, que está junto com um companheiro nosso, que é o Gabriel Casado, que é a Ângela Albino. A Ângela Albino também pode se referenciar com a galera da juventude, pode fazer uma alternativa para a juventude de Florianópolis, porque ela não está ligada, talvez, né, com as oligarquias, ela não está ligada com as oligarquias, não está ligada também com a política velha desse município, e talvez para restaurar, né, a política democrática do nosso município, nós temos uma opção, uma mulher, que é a Ângela Albino. No final mesmo, eu queria dizer para todo mundo aqui, se a gente pudesse chamar um Fora Temer, que acho que é necessário para esse debate, pode ser? Pode, claro. Porque o Cunha nós já estamos chamando há bastante tempo, mas o Temer vai precisar sair, pode ser? Pode, claro. Fora Temer! E volta Dilma, né? Então acho que era isso, né? Estamos pedindo. É isso.